Olá, queridos irmãos e simpatizantes da doutrina espírita. Estamos agora aqui na Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Devido à pandemia, a maneira de nos comunicarmos, por enquanto, é através da transmissão online. Embora, dessa forma, sempre contamos com a proteção divina. Antes de entrarmos no tema de hoje, vamos lembrar que essa pandemia veio nos ensinar aquilo que não escolhemos fazer enquanto estávamos livres. A amar indistintamente, a ter os nossos próximos do afago que queremos dar, da humanidade que estamos reaprendendo a ser. Quando isso passar, irmãos, e com certeza vai passar, nós vamos reservar um tempo para dar aquele abraço apertado, aquele aperto de mão, aquele beijo carinhoso e visitar mais assiduamente os nossos próximos. Também vamos ter mais experiência, mais cuidado, vamos nos tornando mais sensíveis e cada vez mais amorosos. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria de convidar os irmãos nos seus lares e nós aqui na Casa Espírita para fazermos uma prece que é de Emmanuel e chegou até nós através do nosso querido Chico Xavier, prece do amor. Como estivermos, Deus nos guarde. Como pensemos, Deus nos use. Onde nos encontrarmos, Deus nos ilumine. Com quem estejamos, Deus nos guie. No que fizermos, Deus nos ampare. Em todos os nossos passos, Deus nos abençoe. Que assim seja. Então, irmãos, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Precisamos entender que essa vida futura está relacionada com a vida na pátria espiritual. Sem a certeza desse futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa de ser essa causa. Quando a dor nos bate à porta e enche de sombras nossa vida, costumamos chorar ou às vezes até nos desesperamos. Abatidos, olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm riquezas. Porém, nós só observamos as riquezas materiais, porque as riquezas morais e as espirituais, em torno de um olhar, não conseguimos saber, né? Os que aparentam não ter preocupações. A palavra aparentam já nos diz, só aparentam, porque todos nós as temos. Os que têm saúde, essa parte envolve 3 aspectos. Para dizermos que temos saúde, temos que ter saúde física, mental e espiritual. Se um desses aspectos estiver enfermo, a saúde está comprometida. Nas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizado. Muitas vezes, aqui na Terra, as preocupações da vida material nos cegam. Então, valorizamos muito mais as coisas materiais em detrimento das espirituais. E aí está o nosso grande equívoco, porque as coisas materiais são efêmeras, são passageiras, ao passo que as espirituais permanecem, ficam sempre conosco. Ficamos tão aflitos com o que haveremos de comer ou de beber, que esquecemos de que temos Deus, um Pai amoroso, que cuida de todos nós.
O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nos perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Quando deveríamos mudar a pergunta, para que isso aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. A experiência sofrida traz o aprendizado que a gente vai querer evitar a todo custo aquela ação, aquele episódio que aconteceu conosco e que nos deu sofrimento. A experiência feliz, ao contrário, vai fazer com que a gente tenha vontade de repetir aquela ação, aquele feito, para novamente ficarmos então felizes. São momentos que vão enriquecer a nossa alma. Deus não brinca com as nossas vidas. Se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Façamos uma retrospectiva. Vamos tentar lembrar alguns momentos difíceis de nossa existência. Cada um desses momentos trouxe algo de novo, um aprendizado especial, um conhecimento de nós mesmos. O que mais nós sofremos no mundo, irmãos, não é a dificuldade. É o desânimo de superá-la, porque nós somos acomodados. E esse comodismo nos deixa despreparados para enfrentá-la. Não é o desespero diante do sofrimento, é a fé vacilante que nos deixa, assim, muito sensível para a vida. Muito difícil de enfrentar essa fase. Não é a doença também que nos deixa sofrer demais, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz que nos deixa entristecidos e sofridos. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Somos orgulhosos. Não é o fracasso também que nos faz sofrer. É a teimosia de não reconhecermos os próprios erros. Está nos faltando, então, a humildade. Não é a ingratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo. Sempre queremos retribuição. Tanto que quando acontece um convite para nós irmos a algum evento, a gente sempre pesa os prós e os contras, né? Não é a própria pequenez que nos faz sofrer. É a revolta contra a superioridade dos outros. Bem escondidinho, irmãos, lá no nosso íntimo, às vezes, sem notarmos, estamos agasalhando o sentimento da inveja. Também não é a injúria que nos faz sofrer, é o orgulho ferido. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências, uma vaidade incontida. Escutando a mídia, olhando, eles nos explicaram que 30% da população mundial não chega à velhice, isto é, após os 65 anos. Né? Então, vejam, irmãos, que é uma bênção. Traz limitações, mas também traz muitas alegrias. Geralmente, conhecemos os netos, bisnetos, e conheço pessoas que conheceram até tataranetos, lúcidos e felizes. Então, não vamos nos queixar da velhice, vamos aprender a conviver com ela e termos a sabedoria para que ela seja muito feliz. Cada lágrima que derramamos nos traz sabedoria, experiência e um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. E aqui, irmãos, eu abro um pequeno parênteses para dizer que nós achamos
que ter raciocínio, poder ver, poder ouvir, caminhar e mais outras coisas é uma coisa natural, quando na realidade é um merecimento. E às vezes a gente não faz nenhuma prece e não temos ainda aquele sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo de possuirmos todos esses sentidos. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. Então, para evitarmos aquela carência material, temos que batalhar, não podemos esmorecer. O emprego e as oportunidades nem sempre batem à nossa porta. Eu diria que raramente. Temos que sair à procura. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. E eu diria que essa virtude, porque ser tolerante é uma virtude do espírito, nós precisamos dela no dia a dia. No lar, não precisa ser só na família difícil. No lar, no trabalho, até no lazer, nós aplicamos essa virtude, né, da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio quando passamos por situação semelhante. Vejam bem, irmãos, situação semelhante. Por quê? Porque nós somos espíritas individualizados. As nossas dores não são iguais a nenhum dos nossos irmãos, mas são semelhantes. Então, quando encontramos algum irmão nosso sofrendo alguma coisa que nós já passamos parecido, isso nos torna mais sensíveis. Quando aconteceu comigo, né, graças a Deus eu recebi ajuda, recebi auxílio. Então, me dá aquela sensibilidade para oferecer também para o meu próximo o que ele estiver necessitando. Essas lições são interiorizadas. Nós as guardamos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta. São alertas sobre nossas atitudes perante o próximo. Quando não interpretamos os avisos do corpo que o corpo nos deu, quando não estamos bem, nós sabemos que quem reflete as dores, as enfermidades do espírito é o nosso corpo. Então, quando chega até ele, nós temos que procurar ajuda, né? Certas situações que se nos apresentaram. Vamos ver assim, então, irmãos, relacionado com o nosso próximo. Um exemplo bem do nosso dia a dia. Quando nós pegamos alguém para fazer um trabalho para nós, a gente vê que a pessoa está se sentindo cansada, mas a gente às vezes ignora, não oferece uma cadeira, não oferece um copo d'água, enfim, a gente se faz de desentendidos, né? E às vezes ainda pagamos indevidamente. Vamos sentir isso, irmãos, mais tarde. É a lei do retorno, né? Se algo ruim nos ocorre, vale a pena perguntarmos: que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse acontecimento? Mas atenção, nada disso significa que devemos cultuar a dor. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista, pensar, eu estou assim, mas Deus quis assim. Não, isso é ser conformista. Nós temos que ser resignados, que é diferente, né? Temos que procurar o socorro adequado, segundo aquilo que estamos sentindo. Agravar as dores que sofremos, não procurando recurso. Temos que ir atrás, né? Bem sofrer também significa enfrentar as situações com coragem, alimentar a esperança, enfrentando as situações com serenidade. Deus não aprova o desânimo. Temos que fazer por merecer essa melhora ou essa cura. Assim, busquemos soluções, lutemos por nossa felicidade, mas façamos isso com tranquilidade, sem perturbar todos os nossos familiares.
Quando desabarem sobre nós as tempestades da vida, que todos nós passamos, os mais idosos já passaram, os mais novos ainda vão passar, estamos no mundo de provas e expiações, né? Não nos entreguemos à revolta destruidora. Vejam bem, irmãos, que a palavra vem claramente, revolta destruidora. Porque se o nosso sofrimento for com revolta, nós já perdemos todo o merecimento de tudo aquilo que nós passamos. E teremos que recomeçar. Tá? Vamos silenciar, vamos orar e procurar descobrir o aprendizado que essa situação nos traz. Acreditemos, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Talvez, para alguns, ainda não aconteça nessa encarnação, mas com certeza em outra receberá o benefício. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem o nosso rosto, ergamos os olhos para o céu e agradeçamos. Em nossas orações, peçamos a Deus a força necessária para os momentos difíceis. Como é que nós vamos pedir essa força? Através de um acréscimo de fé, de coragem, de discernimento, de equilíbrio e de esperança. Vamos pedir também a inspiração para encontrarmos as soluções nessa aflição que estamos passando. Então, irmãos, quem é que vai nos auxiliar? Com fé em Deus, em Jesus, que é o médico de todos os médicos, Ele nos enviará, através da espiritualidade maior, o socorro necessário. Cuidados e inspirações temos sempre, todos os dias, através do nosso mentor espiritual ou do nosso anjo da guarda, como os irmãos preferirem. Às vezes, até ficamos meio em dúvida, parece que não estamos recebendo. Não. O socorro nunca falta. O que nos falta, às vezes, é a sintonia, é o preparo para poder receber esse socorro. E Deus, que nos ama tanto, não deixará de atender-nos na medida de nossas necessidades espirituais. Então, irmãos, o socorro espiritual nunca vai nos faltar. Mas, normalmente, grande parte de nós, quando vamos fazer as nossas preces, as nossas orações, elaboramos uma lista de petição. E se nós formos prestar atenção, tudo o que nós pedimos, ou a maioria das coisas daquela lista, são coisas materiais. Às vezes pedimos emprego, tudo bem que o desemprego aflige, mas trocar de carro, né, passar em concurso, etc. Essas coisas materiais, irmãos, nós temos que conseguir com o nosso esforço próprio. Assistência espiritual já foi dito, nós vamos ter. Agora nós temos que dar algo de nós. Temos que nos esforçar e conseguir por nós mesmos. Quando o momento difícil passar, nos sentiremos bem melhor se não tivermos de lembrar que nos entregamos ao desespero, que gritamos e às vezes até nos debatemos. Em geral, a solução está bem próxima. Se estivermos transtornados de medo ou desespero, será mais difícil resolvermos o problema. Com fé, com calma, logo poderemos ver a luz no fim do túnel. Está terminando, já não faz mal, né? Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós, numa demonstração de grande falta de fé e no uso indevido do livre-arbítrio. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu trouxe para nós refletirmos na tarde de hoje e como nós pedimos a proteção divina na abertura do nosso tema, na abertura do nosso encontro, vocês nos lares e nós aqui no Urubatã. Agora eu convidaria também os irmãos novamente nos seus lares e nós aqui para encerrarmos com a prece do Pai Nosso,
que foi a prece que o nosso amado Mestre Jesus ensinou aos seus apóstolos quando aqui esteve. E tenhamos a certeza que, feita com fé, ela vai nos assim cobrir de bênçãos, de fé, de coragem, tudo aquilo que nós estivermos necessitando espiritualmente. Então vamos à nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja sempre feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair de tentação, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, toda a espiritualidade amiga que aqui nessa casa se encontra, nos dando assim assistência. Que assim seja.